escutando. Queridos, abrem as vossas Bíblias, livro Evangelho de Jesus segundo escreveu o João. Estamos meditando o capítulo de número 5. Estamos meditando o capítulo de número 5. Evangelho de Jesus segundo escreve São João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero tornar pública a minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor confia a mim para estar falando a sua poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni, a pessoa do qual eu cumprimento todos os demais obreiros que estão à minha retaguarda, e dizer aos irmãos: estou um pouco ausente dos trabalhos, haja vista estar fazendo um curso na Polícia Militar onde trabalho. E hoje terminamos um pouco mais cedo e sempre saio de casa para o curso e sempre eu levo um terno, um sapato, e quando eu percebi que estava um pouco mais cedo, eu vi que o tempo seria oportuno para estar aqui esta noite adorando a Deus. Pois bem, aqueles que encontraram o texto, por favor, coloque-se de pé. Leiamos a palavra de Deus. Diz assim a Escritura: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Amém? Podeis nos assentar, dando glória ao nome do Senhor. Queridos, quando adentrei a este santuário e dobrei o meu joelho nesta tribuna e falando com Deus, eu senti algo muito forte no meu coração. E quando o presbítero irmão Valdeci estava pregando uma mensagem linda no início deste culto, naquele instante o Senhor Deus levou-me a este capítulo. E julgo, por estarmos em um culto de milagres, de cura e de libertação, julgo que esse texto que o Senhor Deus confiou, colocou, depositou em meu coração,
seja um texto apropriado, haja visto que ele narra um fato histórico e fala de um grande milagre operado pelo próprio Deus, encarnado pelo próprio Jesus. Queridos, quando nós olhamos para o cenário histórico, estes capítulos que lemos, nós podemos observar que Jerusalém estava atravessando um momento festivo. Os judeus estavam em um ambiente festivo e Jesus, como bom judeu que ele era, ele não faltava nenhuma das festas, todas as festas cerimoniais. O Senhor Jesus se fazia presente, e neste momento histórico, no capítulo 5, João narra a chegada de Jesus neste ambiente em Jerusalém. E diz a Bíblia que próximo à porta das ovelhas existia um tanque, já lemos isto, e este tanque tinha um nome, e este nome é Tanque de Betesda, que traduzido, transliterado para o português, ou olhando para a raiz, a origem, a etimologia desta palavra, Betesda no seu original aramaico quer dizer casa de graça. Então nós encontramos aqui um contraste, um lado um ambiente festivo e um outro lado um ambiente, podemos dizer, um pouco que hostil. Mas o Senhor Jesus, ele surpreende neste momento, quando Jesus deixa aquele ambiente festivo, Jesus deixa aquelas companhias que, diga-se de passagem, que seriam as companhias mais agradáveis. Haja visto que naquele ambiente festivo estariam as pessoas de posição social, estariam ali as pessoas intituladas como principais da sinagoga, estariam ali os doutores da lei, estariam ali os homens de posição e destaque no meio da sociedade. Porém, a Bíblia mostra que o Senhor Jesus, ele deixa este ambiente e ruma-se em direção ao tanque de Betesda. Agora veja bem, senhores, a Bíblia, João, ele descreve aquele ambiente dizendo que naquele tanque existia, estavam ali alguns até que habitando naquele local, e a Bíblia diz que jazia uma grande multidão de enfermos, e dentre estes enfermos a Bíblia diz que tinha cego, coxo, paralítico, e todos estes estavam ali esperando um movimento. Agora veja bem, eu quero, queridos, nestes minutos que a mim fora confiado, falar sobre os paradigmas que Jesus veio quebrar ali no tanque de Betesda. A crença existente naquele local era que o milagre iria acontecer através do movimento das águas provocado por um anjo. E diz a história bíblica que este movimento, que este anjo, ele desceria uma vez ao ano. E quando o Senhor Jesus surge no cenário histórico de Betesda, Jesus, ele entra caminhando, eu posso imaginar, quem sabe atravessa o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto alpendre, e Jesus observando aquela multidão que ansiosos estavam olhando para aquele tanque, ansiosos
estavam esperando o anjo descer e agitar a água, esperando o anjo descer e provocar aquele movimento. Eu imagino, queridos, que aquela multidão que ali estavam mais ou menos assim, sem esperança, abandonados, solitários. Sabe por quê, queridos? Ali existia uma competitividade, existia um individualismo estava reinando naquele lugar. Podemos dizer que era mais ou menos assim: cada um por si e Deus por todos, irmãos. Quem pode mais chora menos. Quem tinha um pouco mais de força conseguiria se arrastar e jogar na água quando aquele movimento acontecesse. Ou quem tinha um poder aquisitivo financeiro, quem tinha um dinheiro de sobra, poderia pagar alguém para ficar ao seu lado cuidando, para que quando aquela água se agitasse, levantasse aquele que estava esperando o milagre e levasse até aquele tanque para receber o milagre. Mas o Senhor Jesus, ele entra no contexto histórico de Betesda, da casa de graça, que de graça não tinha nada. Mas quando o Senhor Jesus vai entrando, atravessando aquela multidão de pessoas sem esperança, abandonado, esquecido, excluído do convívio social, diz a Bíblia, eu posso assim imaginar, irmãos, que o olhar de Jesus começa a procurar alguém no meio daquela multidão, e a Bíblia diz que ali, no meio daquela multidão, estava um moço que há 38 anos estava abandonado, estava esquecido. Imagino que já sem esperança, sem expectativa de receber o milagre. Mas Jesus chegou. Queridos, permita-me abrir e fechar o parênteses aqui. Eu, Joel, não conheço a história de nenhum dos senhores que aqui chegaram. Eu não sei o que é que os senhores vieram buscar. Não sei há quanto tempo estão sofrendo. Não sei há quanto tempo estão buscando um milagre, uma resposta da parte do Deus Altíssimo. Mas uma coisa eu sei: Jesus entrou neste santuário, aleluia. E quando Jesus entra, ele entra para fazer a diferença. Eu quero crer, querido, que a Labachura Candarai, eu quero crer que o Ricanti Serra, a Labachura Candarai, Deus me faz entender aqui nesta hora que é noite de milagre, é noite em que a esperança vai renascer em vidas aqui, é noite em que os esquecidos serão lembrados. Deus me faz entender que aqueles que foram abandonados, Jesus entra na tua história, estende a mão e diz: eu estou contigo. É noite da tua vitória, é noite do teu milagre. Alabashura Candarai, ele está aqui, irmãos. Ele está aqui nesta noite. Rapachuia Candarai, ele está aqui nesta noite. Irmãos, o povo estava esperando o anjo, olhando para anjo, buscando a presença do anjo, esperando o anjo chegar. O povo estava alicerçado naquela crença do movimento. Mas Jesus, ele vai entrando ali no tanque de Betesda. Eu posso imaginar que a multidão acompanhando a Jesus, alguém não entendendo o que é que Jesus queria em um ambiente tão hostil como aquele. Mas alguém, quem sabe, começa a olhar para Jesus, e quem sabe alguém diz: quem é que está vindo aí? Algum corajoso levanta e diz: o que está vindo é maior do que o anjo, o que está vindo aí é maior do que o movimento, o que está vindo aí é aquele que faz milagre, o que está vindo aí é aquele que Isaías escreveu acerca dele, no capítulo 53, o versículo 4, a parte B, dizendo: ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. O capítulo 5 diz a Bíblia, na parte B, que pela
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A crença era que quando o anjo chegasse, o milagre iria acontecer. Mas Jesus veio quebrar esse paradigma. Ei, irmão, nós não precisamos que o anjo faça, nós não precisamos de movimento, porque nós temos Jesus que opera milagre no nosso meio. Quem crê nisto, jogue a mão para cima e dê pelo menos um glória. Adore o nome daquele que faz milagre. Aleluia. Jesus aproxima daquele moço. Jesus olha para a situação dele, se compadece dele, tem compaixão dele. Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, irmãos, pergunta. Jesus tem prazer em ter diálogo conosco. Jesus olhou para ele e perguntou assim: verificação. Aquele moço, em vez de responder eu quero milagre, eu preciso de milagre, ele coloca a dificuldade à frente, dizendo: Senhor, eu não tenho homem nenhum. Ele queria dizer: eu não tenho amigo, eu não tenho parente, eu não tenho colega, eu não tenho dinheiro para pagar alguém para me ajudar, eu não tenho aqui um enfermeiro dado pelo poder público, eu não tenho homem nenhum. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Isaías 49:15, que ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, Deus surge na história do homem e diz: todavia eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Ele estava dizendo: olha, eu não tenho amigo. Jesus se apresenta dizendo: eu sou o melhor amigo, eu sou o bom amigo. Ei, quem sabe ele olhou para Jesus e queria dizer: eu não tenho companheiro. Jesus disse: eu vou estar contigo todos os dias até a consumação do século. Ei, ele estava dizendo para Jesus: eu não tenho força para levantar. Jesus disse: mas deixa comigo, porque eu sou a fonte de toda força. Jesus aparece e diz: queres ficar sem? Ele coloca o problema na... Meu irmão, escute: uma revelação da parte de Deus agora. Existem muitas pessoas que ainda não receberam o milagre porque colocaram a dificuldade entre ele e Jesus. Ei, coloque essa dificuldade do lado, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz em Lucas 18:27: as coisas que são impossíveis ao homem, todas elas são possíveis ao teu Deus. Aleluia. Os ouvidos eternos ouviram uma pergunta. Aleluia. E quando ele ouve esta pergunta, irmão, ele já responde. Sabe o que é? Lá em Gênesis 14:18, algo assim. Quando registra-nos um questionamento, perguntando: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Passa-se séculos, passa-se milênios, e esta resposta nós encontramos em Lucas capítulo 1, versículo 47, se não me falha a memória também. Ali está registrado assim: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Portanto, meu querido, não coloque a dificuldade entre você e o milagre que Deus já preparou. Portanto, meu irmão, não coloque os problemas entre você e o milagre que Deus já preparou para ti. Uma coisa eu sei e tenho certeza: Jesus chegou aqui, e a pergunta para nós é esta: que é o milagre, que é a bênção, que é a porta aberta, que é o milagre, que é a bênção, que é a porta aberta, que é o milagre, que é a bênção, que é a porta aberta. Se você crê nisto e acredita que esta noite Deus fará um milagre na tua vida, então jogue a tua mão para cima, vai! Jogue a tua mão para cima e adore aquele que pode fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. O povo esperando o anjo. Chega Jesus, que é maior do que anjo. O povo esperando o movimento da água. Chega Jesus, que é a fonte da água. O povo esperando o movimento, a água se agitar. Jesus olhou. Aleluia. 38 anos sofrendo, 38 anos em busca do milagre, 38 anos fazendo a campanha de milagre lá do tanque de Betesda, 38 anos vendo
alguém receber o milagre. Mas uma coisa eu sei: o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento é de Deus. É Deus que faz, é Deus que age, é Deus que opera no tempo certo e no momento certo. E eu quero, irmão, na liberdade do Espírito de Deus e na autoridade a mim confiada pelo próprio Espírito Santo, profetizar dizendo que hoje é o seu momento, hoje é o seu dia, agora vai ser o teu momento. Não me importa quanto tempo você está no sofrimento, não me importa quanto tempo você está em busca do milagre. O que importa é que você veio aqui esta noite, e quando você chegou, Jesus já estava. E Carabaxura Candarai, hoje Deus muda a história da sua existência. Hoje Deus muda o teu cativeiro. Hoje Deus transforma o choro em alegria. Hoje Deus transforma a maldição em bênção. É noite de milagre, 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 é noite de milagre. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, então receba e tome posse do milagre que Deus tem para você. Perabachura Candarai, Urabramatu e Candarabachu e Carracica Manduraba. Aleluia, aleluia, aleluia. Era costume, existia regra, existia métodos, mas Jesus veio para desfazer tudo isto. Tiago escreve que a oração da fé, ela salvará o doente. Ele prossegue escrevendo acerca da oração, dizendo que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Não tem barreira que a oração não quebre, não tem porta que a oração não abra, não tem enfermidade que a oração da fé não cure, não tem situação difícil que a oração da fé não vá lá e resolva, não tem embaraço que a oração não vá lá e desembaraça, querido. Não existe situação difícil, aleluia, na vida de um crente que ora, na vida de um crente que acredita. Uma coisa eu sei: Deus está falando com vidas aqui. Uma coisa eu sei: vidas serão impactadas, não porque eu estou pregando, não, senhores, mas porque a palavra de Deus, ela tem poder, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quando ela entra, ela vai até a divisão da alma e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Meus queridos, voltando para o texto e terminando, quando Jesus ouve aquele moço dizer que não tinha ninguém para ajudar, não tinha amigos, não tinha companheiro, não tinha homem algum que levantasse ele e levasse, jogasse na água quando o anjo descesse, Jesus olhou para ele, irmãos, e mostrou para todo mundo que ele tem poder, que ele é maior do que os anjos. Acerca do poder de Jesus, Lucas escreve no capítulo 10, o versículo 38 do livro histórico de Atos. Ali Lucas descreve a seguinte frase: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Não existe enfermidade, não existe situação que o Senhor não cure. E Deus olhando, ou seja, Jesus olhando para a situação daquele moço, Jesus não pensou duas vezes. Diz-nos a história bíblica que Jesus olhou para ele e disse: olha, se você não tinha esperança, a esperança chegou. Se você estava abandonado, pode esquecer este abandono, porque eu estou aqui.